Sobre esse assunto ainda, já está aqui no nosso estúdio a analista de economia Lucinda Pinto. Lucinda, boa noite. Qual é a intenção do Banco Central em abrir essa investigação, em esclarecer o que foi feito ou não dentro desse processo? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Bom, a gente tem que observar primeiro que o governo federal tem tentado jogar um pouco luzes sobre o fato de que o problema do Master começou lá atrás, ainda sob gestão de Roberto Campos Neto. O próprio ministro Haddad disse que ficou um abacaxi nas mãos do Galípolo de um problema que tinha sido iniciado lá atrás. Só que o Galípolo, ele fazia parte desse grupo de diretores, ele era um dos diretores do Banco Central. E a responsabilidade nesse tipo de situação não é exclusivamente do presidente do Banco Central. Os diretores como um todo o board faz parte, é responsável também por esse tipo de crise, por esse tipo de situação. Então, o que parece, num primeiro momento, é que é uma espécie de estratégia de defesa por parte do Galípolo, no sentido de puxar para si a responsabilidade agora de investigar, de levantar os dados, de traçar esse panorama, antes que outro o faça. Melhor o Banco Central olhar do que o TCU, por exemplo. Então, claramente, tem aí uma atitude de se antecipar e tentar controlar um pouco a situação. Agora, o que tem se dito bastante, Márcio, uma relação que muitas pessoas têm feito em relação a essa situação do Master é, eventualmente, um problema provocado ali pela agenda de aumento de competitividade no sistema financeiro que foi capitaneada pela gestão anterior ali do Roberto Campos Neto. Na verdade, é uma agenda que começou antes ainda pelo Ilan Goldfarb, lá atrás, antes do Roberto Campos, e que ganhou, na verdade, um tamanho ainda maior na gestão passada. Ou seja, como diminuir a concentração bancária, dar força a pequenos bancos que estivessem surgindo. Abrir espaço, diminuir, inclusive, as exigências para que novas instituições aparecessem. Em outras palavras, as fintechs. Houve uma proliferação imensa de fintechs a partir dessa melhora de condições, vamos dizer assim, dessa abertura do mercado para esse tipo de player. E foi uma boa agenda. A gente sabe que, por conta dessa abertura, muitas pessoas foram bancarizadas, a taxa de juros cobrada pelas instituições ficou mais competitiva, de fato, trouxe grandes benefícios para o sistema. Só que a análise que se faz é que houve ali um dos pilares dessa agenda que se mostrou mais frágil do que se imaginava. Talvez ali atrás, quando se começou a implementar a agenda, talvez os diretores, as pessoas que estavam ali à frente desse processo, não tivessem essa noção de que havia uma fragilidade nesse processo de fiscalização, ou que a estrutura não estava tão preparada para lidar com isso. Então, realmente, a leitura que se faz é que talvez o Banco Central, nesse processo, tenha dado muita ênfase, gasto muita energia nesses protocolos todos para permitir a chegada dessas novas fintechs, desses novos bancos, e, de alguma forma, a fiscalização tenha sido negligenciada. O ponto é o seguinte, Márcio, os grandes bancos, eles têm um grau de exigência, um nível de governança muito elevado, que custa, inclusive, muito caro, e para as fintechs, para os bancos de menor porte, essa exigência ela é menor, proporcional ao risco que essas instituições podem provocar no sistema. Se é um banco menor, ele vai ter uma ameaça menor, um problema com esse banco, ele pode gerar problemas menores em tese. O caso Master está colocando isso em questão. Pois é, o FGC vai perder 50 ou mais de 50 bilhões de reais nesse banco pequeno Master. Exato. Agora, quando se optou por aceitar esse risco no sistema maior, permitindo a permanência de instituições financeiras com uma governança menor, com uma régua mais baixa, a verdade é que se contava que a estrutura de fiscalização, de controle, seria mais eficaz, mais forte. E eu acho que é isso que o Banco Central tem que mostrar agora. Onde houve a falha, o que estava acontecendo com essa área de fiscalização, o que permitiu que essa bola passasse por debaixo das pernas do Banco Central. A grande pergunta talvez seja: demorou-se a agir? Demorou-se a liquidar o banco ou a tomar medidas que... Veja, Master, você está errado. Será que se demorou a tomar esse tipo de decisão até se chegar aos 50 bilhões de buraco que esse banco revelou? A informação que a gente tem de pessoas, inclusive, que trabalhavam no Banco Central à época, essas informações são de que os alertas foram feitos, que o próprio FGC
por várias vezes, primeiro informalmente, depois formalmente, fez esses alertas. Outras instituições financeiras de maior porte alertaram o Banco Central sobre o risco que o Master significava ao fazer captações tantas captações por meio da emissão de CDB e comprometendo dessa forma o capital do FGC. E, no entanto, a área de fiscalização do Banco Central não atuou de acordo com o esperado. Então, tem essa resposta a ser dada. O que aconteceu? Foi uma negligência, um risco mal medido, houve má fé, o que aconteceu? Então, o Banco Central ele deve essa resposta sim.